Mas aí, por exemplo, houve uma cisão em 2 blocos de negociação de ligas, a Libra, depois a LFU, a Libra e a LFU, que depois virou Futebol Forte União e tal, mas virou uma discussão muito superficial, muito mais sobre valor de direito de broadcast do que propriamente vamos discutir regras de governança, sentar todos na mesma mesa e partir do mesmo denominador para uma discussão ampla sobre o futuro do esporte. Porque os caras não estão interessados nisso. Acho que o principal obstáculo, e aí é uma opinião pessoal minha, é o ego do gestor. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Sociedade Anônima do Futebol. O entrevistado é o mestrando da Universidade de São Paulo e consultor para a administração do futebol, Bruno Pessotti. O entrevistador é o mestrando da Universidade de São Paulo, Matheus Peron Silva. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista do canal Esporte Sociedade, um projeto de extensão nomeado Sociologia ao Esporte ao Público da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, financiado pelo público. Um espaço criado para aproximar o conhecimento acadêmico do público, promovendo debates relevantes sobre a relação entre o esporte e a sociedade, buscando sempre dialogar com pesquisadores, profissionais e agentes que atuam diretamente no campo esportivo, a fim de trazer sempre reflexões sobre estudos, pesquisas e experiências práticas que envolvem os aspectos socioculturais do esporte. Meu nome é Matheus Peron Silva, aluno de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, membro do GPESP, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, que também faz parte da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Além de graduado na Educação Física, também possui a graduação em Administração com ênfase em Comércio Exterior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O assunto de hoje, tratado na entrevista, é sobre a Sociedade Anônima de Futebol, mais conhecidas como SAF, e para esse projeto a gente tem o prazer em receber o Bruno Carvalho Pessotti, Bruno graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, possui especialização em diversas áreas do direito, desde o direito empresarial, direito esportivo, realizado em Portugal, além também das especializações em General Management em Direito Internacional, pela CUO, Universidade na Itália. Atualmente é mestrando da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, a EFE, e atua como consultor independente para os clubes de futebol e projetos de investimento. Possui uma trajetória marcada por uma ampla experiência no futebol, já atuando desde a área jurídica dos clubes e também na área de gestão e coordenação de terceiros, proporcionando essa visão bastante completa sobre os bastidores das estruturas do esporte. A parte de hoje da entrevista é a segunda parte, que já teve início, sendo com a continuação da nossa conversa sobre Sociedade Anônima de Futebol. Sejam muito bem-vindos. Se hoje a gente for ver, então, até pelo que você trouxe da Premier League, existe toda uma regulamentação que toma conta de não só dos clubes de primeiro escalão, vamos assim dizer, o que seria a nossa Série A aqui, mas existe todo um sistema que busca fazer uma volta ou uma compensação financeira para clubes que não estão também nesse primeiro escalão. Se a gente for levar em consideração aos modelos, a SAF, ou enfim, qualquer outro modelo que exista também, no contexto europeu, ou no contexto internacional, vamos assim trazer, existem contextos parecidos de modelo de gestão, ou algum outro que Sim. Não é uma SAF, mas que é parecido? Como que está? O projeto da SAF foi muito inspirado no projeto das SADs em Portugal, são Sociedades Anônimas Desportivas, se eu não me engano. Claro que nem tudo foi copia e cola, é bem diferente, até porque está falando de esporte no modo geral e não só futebol, como no nosso caso. E aí, portanto, tem regras para N outras circunstâncias, mas há modelos parecidos e há na Europa algumas sociedades anônimas no sentido amplo, assim, sociedade anônima cotada na bolsa. Sabe? Passa lá pela CVM, sei lá, deles, da Itália, a Juventus é um clube, por exemplo, dividido em cotas e tal, que é uma visão empresarial do clube. Eu não vejo problema nenhum em acontecer isso, desde que haja clareza na comunicação dos propósitos da organização em relação a todo mundo que tem interesse na instituição. Isso inclui torcedores, isso inclui investidores, enfim, stakeholders, para usar
um anglicismo que eu estava evitando. Sim. Enfim, é isso. Eu acho que o que precisa é haver uma clareza de identidade e de propósito e uma comunicação clara disso para todo mundo que está envolvido nessa barca, sabe? Só que, assim, eu volto a dizer, é importante cuidar do futebol como sistema, não só da primeira prateleira. Não adianta, porque o que mais me cansa é discussão sobre futebol que só olha para 4 clubes, para 5 clubes, para a primeira divisão inteira, sabe? Pô, o futebol é muito mais do que isso e depende, um nível depende do outro, sabe? Eu acho que, em última análise, o perecimento, por exemplo, não é o assunto da nossa discussão aqui, senão vira mesa de bar, mas, em parte, o revés reiterado da Itália em ir à Copa do Mundo, tem N fatores, se deve a uma falta de visão sistêmica sobre o futebol lá, sabe? Uma falta de contemplar a big picture, sabe? Já que nós estamos no anglicismo de vez, a grande imagem de tudo. Então, falta essa visão, eu acho, mais global, falta um projeto que olhe para o sistema como um todo. E aí, a questão do modelo societário, na minha opinião, só legitima e fomenta a profissionalização da gestão. Ela cria possibilidades para isso. Se vai acontecer ou não, aí é caso a caso. É casuística, ela não garante nada, mas ela permite. Perfeito, perfeito. Isso acho que é um ponto importante, né? A gente leva isso, talvez, né? Não a gente, né? Eu digo, o imaginário leva a, de fato, pensar que a partir do momento que se coloca esse modelo, isso vai acontecer, né? E não necessariamente, né? Na visão simplista e messiânica, e de alguém que espera Salvador o tempo inteiro, vive na crença, significa um caminhão de dinheiro de graça. E é uma visão ingênua. Claramente é uma visão ingênua, sabe? Precisa haver sustentabilidade no futebol. Não adianta você injetar dinheiro, porque, assim, princípio básico da contabilidade, tudo que entra de dinheiro na sua empresa é dívida. Você está devendo para alguém. Então, assim, se você é sócio da empresa, investiu 80 mil na sua empresa, essa empresa, essa ficção, que é a personalidade jurídica, deve 80 mil para a pessoa física. Uma hora você vai querer se pagar, porque, né? Enfim, obviamente é uma visão muito rasa, simplista, simplória de quem está preocupado geralmente só com o resultado desportivo, de achar que a SAF vai resolver o problema. Que dinheiro vai resolver o problema, porque não é dinheiro, você precisa ter processo também. Precisa fazer alguma coisa adequada com esse dinheiro para aumentar a possibilidade de dar certo. Mas, em última análise, também nós estamos falando de um jogo. Quer dizer, são N variáveis e não passíveis de domínio, inclusive. Então, se o goleiro escorregar na última cobrança de pênalti, não deu. Perfeito. Independente de ter feito tudo certo. Pode acontecer. Talvez você já disse isso em outras respostas, acho que isso é interessante. Não, o modelo que está sendo utilizado, né, pode ser um modelo societário ou não, ele também é influenciado pelas decisões que se tomam, né, ali do dia a dia, né? E se a gente for falar de desafios, né, eu imagino, por tudo que você me disse, que esse é um dos principais desafios que a gente tem, não só em questão de SAF, mas em questão de gestão como um todo do futebol brasileiro, né? E esse desafio de tentar implementar um pensamento talvez mais geral e não o pensamento do individual do clube, né? Se como uma discussão, alguma possibilidade, né, já existiu ou existe alguma tentativa, né, dos clubes brasileiros ou até das confederações, federações, né, órgãos responsáveis por isso, em tentar conversar sobre o assunto, ou isso ainda é um tabu, né, dentro do futebol? Não, existe. Houve as possibilidades de se criar uma liga, né, para o Brasil, e aí, obviamente, falar de uma liga não é falar de uma divisão, na minha opinião. Até porque nós estamos falando do sistema aberto. Se fosse a NBA da vida fechada, beleza, aí é outra história, mas não é a nossa característica histórica, né? A gente vem num sistema que é mais a feição do sistema europeu, e acho que não seria legal para o esporte aqui. Acho que a gente não tem o sistema de formar os atletas, por exemplo, como tem as universidades nos Estados Unidos, em que o esporte é tratado de um jeito diferente, mas, enfim, é impertinente pensar nessa ideia. Mas aí, por exemplo, houve uma cisão em 2 blocos de negociação de ligas, a Libra, depois a LFU,
Libra e LFU, que depois virou Futebol Forte União e tal, mas virou uma discussão muito superficial, muito mais sobre valor de direito de broadcast do que propriamente vamos discutir regras de governança, sentar todos na mesma mesa e partir do mesmo denominador para uma discussão ampla sobre o futuro do esporte. Porque os caras não estão interessados nisso. Acho que o principal obstáculo, e aí é uma opinião pessoal minha, é o ego do gestor, sabe? Os caras que estão lá a fim de competir, de mostrar testosterona para o seu competidor, enfim, seu contendor e tal. E aí vira um campo de disputa ferrenha, assim, sabe? Não há convergência, não há a visão de que nós somos sócios do mesmo produto de entretenimento. O que há é capitalismo predatório, é afirmação de poder o tempo inteiro e muito pouca transigência entre esses caras. Até por essa questão de serem, e aí voltando para a ideia do monoteísmo, tal, não sei o quê, da gente ser muito presidencialista. Então, a figura de uma pessoa representa a instituição. Isso também é um pouco avesso à boa governança, na minha opinião. Acho que essa pessoa, tudo bem, alguma pessoa pode até representar a instituição, mas isso deveria representar uma opinião construída coletivamente, tecnicamente, discutida de uma maneira mais próxima possível da científica, mas não é assim que acontece. É um bando de gente deslumbrada com poder querendo afirmar isso perante todas as possibilidades que houver de fazer isso. Então, toda vez que o cara tiver a chance de se afirmar poderoso, ele vai pensar egoisticamente, não num produto que solidariza todos os clubes. Eles estão todos na mesma posição, assim. Eles poderiam todos ganhar mais com o fomento do equilíbrio competitivo. Essa é a minha ideia a ser provada cientificamente na dissertação. Vamos ver. Perfeito, não, perfeito. Hoje, se a gente puder pensar em algum clube, né, que adotou esse modelo o modelo da SAF, ou algum modelo parecido, que tiveram frutos, né, que tiveram resultados positivos, você conseguiria pensar em alguns exemplos do Brasil, mas também alguns exemplos, né, internacionais, enfim? Fora do Brasil tem vários, né? A maior parte dos grandes clubes da Europa, esses que fazem sucesso na Champions League, adotam um modelo, se não igual, parecido, né? Igual nenhum vai ser, porque não está no Brasil, não está sob a mesma lei, mas enfim, muito convergente. E para não ser leviano, para não falar de clubes que eu não vivenciei, não vivi, processos que eu não tenho conhecimento a fundo, eu vou falar do processo que eu participei, que foi de pegar o Cruzeiro naquela situação que ninguém queria pegar, um clube à beira de cair para a Série C, totalmente ferrado com as dívidas que tinha, desculpa o termo, mas um ou outro ia escapar, e equacionar a operação. Então, não dar o passo maior que a perna, a gente tinha um orçamento operacional para o ano que era menor do que o Cruzeiro de hoje tem gasto em FII de transferência de atleta, portanto, tinha muito menos dinheiro à disposição, mas a gente conseguiu dar previsibilidade para o pagamento de dívidas, conseguiu ter um orçamento minimamente consistente, voltar a ser adimplente, recuperar a credibilidade, voltar a competir nos níveis mais altos do esporte, no Brasil e na América do Sul. Então, eu considero que tenha sido, que tanto foi uma recuperação positiva que esse sistema propiciou, que depois ele se tornou atraente para um novo investidor adquirir o clube e aí tocar do seu jeito. Então, eu considero que esse foi um belo trabalho, assim, de salvação. Para ficar na ideia de que a SAF é salvação. Não, mentira, não é. Foi muito trabalho, foram 2 anos e meio, 3 de muita dedicação, de muita gente muito abnegada e competente tecnicamente, academicamente, para conseguir fazer essa virada, que é manobrar um transatlântico, né? Então, não é simples, mas foi uma experiência muito gratificante. Acho que a gente conseguiu entregar um clube com muito boa governança, com previsibilidade, com saúde financeira, para quem queria torrar dinheiro, porque aí a competição, como não tem regulação, vira gastação de dinheiro. Perfeito, perfeito. Teve algum assunto que a gente comentou ou não, que você gostaria de trazer também relacionado pode ser algum modelo de gestão ou alguma coisa relacionada à gestão aqui na nossa conversa para complementar? Fique super à vontade para falar. Não, eu só acho que gosto que os debates fomentem
esse pensamento crítico a respeito da visão simplória do esporte, sabe? E outra, o esporte é esporte, ele não é guerra, ele não é a salvação dos problemas da sociedade, ele é importante para transmitir bons valores, ele é um vetor de comunicação potentíssimo, ele transmite muita coisa positiva, eu acho que ele salva a vida de muita gente em vários aspectos, mas ele não deve ser visto de maneira maniqueísta, de maneira exageradamente apaixonada, sabe? Eu acho que ele tem que ser visto sempre com um grão de sal, sempre com uma visão mais científica de toda a complexidade que envolve, né, no resultado. Então, quanto mais a gente sobe o debate, sobe o nível do debate, né, sobe a complexidade, ou desce a uma complexidade maior, acho que melhor vai ser o proveito que a sociedade vai ter a partir do futebol. Então, toda iniciativa que for para melhorar o debate a respeito da organização do futebol e de qualquer outro esporte, eu acho que é muito bem-vindo e eu aplaudo também o canal de comunicação pelo qual vocês também fazem um pouquinho por isso. Muito legal. Não, perfeito. Acho que é muito importante a gente debater mais sobre esse tema, né? Um tema que, por mais que já fazem praticamente 6 anos, né, que chegou no nosso país, ainda gera muita discussão. Óbvio, é muito bom a gente sempre discutir e com visões diferentes sobre o mesmo fenômeno. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a participação de você estar aqui. É um prazer. É muito importante a gente falar sobre isso, a gente debater sobre isso, trazer uma outra visão, né? Não a visão só da salvação, que acredito que quando a gente observa até mesmo meios de comunicação, canais de comunicação, torcedores, claro, tem a paixão ali envolvida também, né? Principalmente dos torcedores, mas é importante a gente também olhar com a visão de quem já esteve lá dentro, a visão de quem já participou do processo, né, para mostrar como que é o processo de verdade, né? Como que a coisa realmente acontece. Né? Ele é bem complexo, há percalços imprevistos ao longo desse processo, enfim. Mas a coisa tem que ser feita com profissionalismo. A lógica amadorística de resolver trocar o treinador por 3 derrotas não vai levar ninguém a lugar nenhum, sabe? Então precisa se olhar para o futebol com um pouco mais de cuidado técnico, profissional. Então, tanto para o jogo em si, eu acho que um clube precisa ter uma ideia de futebol e de formação de atleta, portanto, e aí tem a ver com o lado social também, quanto nas práticas de gestão, para as atividades meio propiciarem um bom rendimento para a atividade fim. Perfeito. Antes da gente partir para o final, acredito que você trouxe um tema que é importante também da gente comentar. Você disse da formação de atletas, né? Existe um impacto em relação às categorias de base ou os núcleos de formação nos clubes que levam a sociedade anônima, a SAF, dentro da gestão? Como que ela impacta? O eventual impacto é da mudança das práticas de gestão adotadas, mas não é decorrente diretamente do modelo societário, não. A lei em si não traz nada de diferente. Você querer fazer diferente é que é o ponto, eventualmente, de mudança. Perfeito. E aí também, volto a dizer, também nesse caso, cada clube vai ter a sua medida ou o seu conceito do que é o êxito, o que é dar certo uma categoria de base. Pode ser a lógica de formar jogador para oferir dinheiro com a negociação, e aí vale tudo, para roubar jogador do outro time, para, enfim, sei lá, uma visão um pouco darwinista do futebol, sabe? Você vai ficando com os melhores talentos até que você chega ao seu final e vale qualquer esforço, né? E tem uma visão que pode ser também considerada correta, que é, primeiro de tudo, formar bons cidadãos, dar boas condições de vida para esses garotos que são tirados em anos importantes da formação do caráter e do convívio da família, para, de forma complementar, prepará-los para exercer uma profissão em diferentes níveis. Mas tem gente que só quer o filho bonito, só quer o cara que vai jogar na Série A, tal. Enfim, cada clube com o seu lugar também, né? Não adianta com todo respeito ao um clube que eu tenho até um certo carinho, 15 de Jaú, está na Série A3, já teve dias melhores, querer ter os melhores jogadores, querer competir com os clubes que têm mais poder econômico do que eles, porque isso não vai ser possível nesse mundo. Mas aí eles precisam entender qual é a vocação e qual é o propósito da missão deles de formar atletas, e o quanto isso é importante,
seja para fornecer atletas para o time de cima, para ser competitivo no time de cima, seja para uma estratégia empresarial de negociar atletas, enfim. Não tem certo e não tem errado, e a gestão da base não tem grandes implicações a partir da adesão ao modelo de SAF. É a mudança de prática que vai dizer também qualquer coisa a respeito. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, Bruno? Muito Imagina, obrigado pela disponibilidade, por tirar, né, por conversar e explicar melhor sobre o assunto, que é um assunto muito relevante. Com isso, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, com a participação do Bruno, mais uma vez aqui agradecendo em nome do grupo de estudos, em nome do canal, em nome do projeto de extensão da nossa unidade, e agradecer as pessoas que tiraram tempo também para ver o vídeo. Muito obrigado pela visualização. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.